e esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra que nós lemos agora. Obrigado porque esse pequeno pedacinho do Teu corpo se reúne hoje. Essa pequena comunidade para Te adorar, para bendizer o Teu nome, para glorificar o Senhor. Te suplicamos, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, Pai. É assim, já Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Vamos tomar assento, irmãos? Se caso a luz cair, não se assustem, continua do mesmo jeito. Tivemos algumas variações, né, Marcão? Mas olha só, irmãos, nós continuamos aqui nesse pequeno trechozinho do verso 17 ao verso 18. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que Paulo está labutando com os irmãos ali na igreja em Roma, para que possa fazer uma defesa da comunhão, para que a comunhão dos irmãos não seja atingida, não seja conspurcada com ações nefastas de homens ímpios. E o que nós estamos vendo aqui, desde domingo passado, é que Paulo está trazendo palavras muito contundentes e palavras duras a respeito da ação desses homens. E mais ainda, Paulo está trazendo imperativos para essa igreja como antídoto contra esses perversos. O que nós vimos até agora nesse texto? Nós vimos 3 coisas muito importantes. O primeiro é o propósito de Paulo, pelo zelo da unidade do corpo de Cristo. Paulo é muito zeloso em relação a isso. E aqui ele está agindo de forma muito zelosa. E o zelo de Paulo, irmãos, nos obriga, através da palavra do Senhor, a tomarmos atitudes drásticas e às vezes, por percepções nossas, até fora do parâmetro do cristianismo. A gente olha e fala assim, mas crente faz isso? Eu sou obrigado a fazer isso aqui que Paulo está falando? Sim. O zelo de Paulo conduz a igreja a separações, a isolamentos, ao execrar pessoas perversas. Paulo chama os irmãos aqui, como um segundo momento que nós vimos domingo passado, ele chama os irmãos à responsabilidade. Nós vimos domingo passado que Paulo não está dizendo, não está escrevendo e não está chamando a atenção aqui de presbíteros, de diáconos, de pastores. Não, ele está chamando a atenção da igreja inteira e dizendo assim, a responsabilidade pelo zelo da comunhão, da unidade é de toda a igreja, não são dos oficiais. E como é que Paulo faz isso? Nós vimos aqui no verso 17, olha aí na sua Bíblia, Paulo fala assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Paulo traz uma palavrinha aqui, da qual nós ficamos um tempo, domingo passado, falando sobre ela, esse notar, ou seja, noteis bem. Paulo não está chamando aqui a igreja para que ela possa ter dar só uma olhadinha, ser uma igreja displicente, de vez em quando possível, olhar para ver o que está acontecendo. Nós vimos que essa palavra notar, no grego, ela tem uma conotação muito densa, muito pesada, muito forte. Paulo aqui com essa palavrinha está incentivando um olhar atento e microscópico. Paulo está dizendo assim para esses irmãos, irmãos, sejam atentos
com o que está acontecendo na comunidade de vocês. Observem bem quem são as pessoas que estão ao redor de vocês. Observem bem quem está falando no meio de vocês. Mas sejam atentos mesmo. Façam um escrutínio. Isso é obrigação de vocês. Essa palavrinha aqui, notar, significa isso. Ela é densa. Ou seja, Paulo está falando assim, sejam atenciosos, não sejam displicentes. Aí nós temos que nos perguntar, notar o que, Paulo? O que Paulo estava incentivando esses irmãos a notarem, a olhar com tanta veemência? Irmãos, não. Pessoas que produziam divisões e escândalos. Está no verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Paulo está falando assim, irmãos, eu preciso que vocês notem, eu preciso que vocês observem, eu preciso que vocês olhem atentamente quem são e como que eles estão produzindo divisões e escândalos. Essas duas palavrinhas, divisões e escândalos, são bombas dentro da igreja. Destruidoras. Paulo está falando assim, observa quem está fazendo isso. Observa bem quem está fazendo isso. Por quê? Porque isso são práticas que estão em desacordo com o Evangelho. Quem produz divisão e escândalo estão em desacordo com o Evangelho. Verso 17. Provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Paulo está dizendo assim, sabe como é que vocês podem ter ciência e certeza de que essas pessoas estão fazendo isso e é errado? O que elas estão fazendo, o que elas estão falando, o que elas estão ensinando, não bate com o Evangelho que vocês aprenderam. Olha como é que Paulo é didático, é um baita de um professor. E agora a gente tem que perguntar, respondemos domingo passado, por que Paulo está fazendo isso tudo? E quando tiverem essas informações, o que a igreja deve fazer com essas pessoas? E aí vem a parte dura do zelo com a comunhão da igreja. Aí vem a parte em que muitas pessoas eu vejo pela face dos irmãos domingo passado. Eu lembro da face dos irmãos quando nós lemos essa partezinha final. A recomendação, o imperativo de Paulo. Olha aí no finalzinho do verso 17 aí na sua Bíblia. O que nós devemos fazer com essas pessoas? Afastai-vos deles. O que Paulo está aqui doutrinando para essa igreja? Quando vocês descobrirem no seio da comunidade pessoas escandalosas, destruidoras, pessoas fuxiqueiras, pessoas que trazem ventos de doutrina, pessoas trabalhosas, afastem ela do meio de vocês. Duro isso, irmãos, duro isso. E nós vimos domingo passado que essa recomendação de Paulo, ela se encontra em vários momentos da Bíblia. Aqui no Novo Testamento existem vários momentos em que Paulo recomenda, olha, se afasta, nem se assenta com tais pessoas. Esse é o nosso papel. E nós continuamos hoje, Paulo continua com muita dureza, com muita veemência e cada vez mais pontual. Para quê? Para que a comunhão da igreja, para que a unidade da igreja permaneça-se santa. Permaneça-se no caminho correto e glorifique o Senhor. E aqui eu quero trazer uma palavra para vocês. Irmãos, é nossa obrigação mantermos os nossos olhos atentos em pessoas que produzem ensinos escandalosos, ensinos divisores de águas, ensinos que conduzem pessoas ao tombo, para que nós possamos afastar essas pessoas do nosso meio. Mais ainda, devemos tomar cuidado com pessoas que estão no nosso meio e que dolosamente produzem divisões, escândalos, através de murmurinhos, fuxicos, trabalhos, coisas horríveis, coisas pequenas, coisas que são maquinadas, para que nós possamos, como ensina a palavra de Deus, afastar essas pessoas do nosso meio. Por quê, pastor? Nós somos melhores do que elas? Nós somos mais especiais do que elas? Não. Por quê?
zelo pela igreja do Senhor. Zelo pela unidade do povo de Deus. Essa é a nossa obrigação. Não é a minha obrigação como pastor, que os irmãos não têm obrigação nenhuma. Não. Cada um de nós somos chamados pelo texto bíblico a termos olhos atentos, para quando vermos esses burburinhos no nosso meio, possamos zelar pela igreja do Senhor. O verso 18, irmãos, ele é muito contundente e Paulo mostra quão perigosos são os adoradores de si mesmos. E agora no verso 18 nós começamos a entender de uma forma mais pormenorizada por que Paulo é tão contundente contra essas pessoas. Porque agora ele mostra quão perigosos são essas pessoas. Júlio, você lê o verso 18, por favor? Observem o verso 18, irmãos. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha aí, verso 18, Paulo mostra aqui quão perigosas são essas pessoas. Aqui no mínimo, irmãos, os irmãos que estão tomando nota, tem 4 ou 5 ensinos. Eu acredito que hoje nós vamos ficar só em 2 deles aqui no verso 18. O primeiro deles, é essa primeira palavrazinha do verso 18, esses tais. Esses tais é uma terrível qualificação do apóstolo sobre essas pessoas. Esses tais. O primeiro ensinozinho que nós vamos ver hoje. O segundo elemento aqui no verso 18, diz Paulo, e aqui nós podemos olhar eles juntos, o segundo e o terceiro. Ele diz assim, eles não servem a Cristo, nosso Senhor. Eles servem ao seu próprio ventre. Segundo elementozinho, segundo e o terceiro elementozinho aí do verso 18. O terceiro, ou o quarto, seguindo a linha aqui de raciocínio, esses homens usam de palavras suaves e lisonjas para enganar. Qual o recurso que esses homens usam dentro da igreja? Palavras suaves, palavras brandas, palavras doces e lisonjas para que possam enganar. E o último ensino, o último elementozinho do texto é que existe um público cativo. Essas pessoas têm um público cativo. Quem é o público cativo? É aquele que está no finalzinho do verso 18. Crentes incautos, desapercebidos, displicentes. Então aqui no verso 18, tem 4 ou 5 ensinos muito importantes para a igreja entender o que Paulo está ensinando e para a igreja possa amadurecer na sua caminhada em viver para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos olhar para o primeiro ensinozinho. O primeiro ensinozinho está aí no verso 18. Paulo diz assim, porque esses tais não servem a Cristo. E eu quero me deter com vocês aqui nessa palavrinha, esses tais. Olha que interessante. Esses tais é uma pecha. É uma qualificação jocosa. Ela pode ser entendida como uma expressão de desdém ou um rótulo apostolar. Quer ver para que a gente possa ficar mais perto aqui do que Paulo está falando? Você já viu quando a polícia chama algum perpetrador? Ele chama-se um mala. Quando fala assim um mala, você já sabe o que é. Lá na Ceilândia você escuta muito essa expressão, os peba. Quando você escuta isso, você sabe o que é. São expressões jocosas que qualificam as pessoas como alguém de um grupo que não é muito bom. Paulo está usando essa mesma conotação aqui para essas pessoas. Esses tais, no grego, ele pode ser entendido assim, esse tipinho de gente aqui, Esse tipinho aqui, essa raça, essa gente dessa espécie. Assim, é jocoso, é duro e é um carimbo que marca as pessoas. Mas não é um carimbo bom. É um carimbo que marca pessoas de uma forma
depreciativa. Paulo está fazendo isso. Paulo usou essa mesma expressão, irmãos, uma única vez no Novo Testamento. Essa é uma expressão tão dura e tão chula, que ela é usada só mais uma vez no Novo Testamento. Você não consegue ter mais lastros dessa palavrinha aqui no Novo Testamento. Abre sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Você lê, Marcão? Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Olha aí, esses indivíduos, a expressão aqui, a palavrinha grega é a mesma, esses tais são falsos apóstolos. A diferença que nós vamos ter entre o texto que nós estamos meditando aqui em Romanos 16, verso 18, e o texto de 2 Coríntios 11, 13, é que ali em 2 Coríntios nós temos a especificação de quem são as pessoas. Aqui dentro do livro de Romanos, aqui nessa partezinha final, nós não temos os personagens que estão aqui inseridos. Mas duas informações importantes nós temos aqui para um posicionamento obrigatório desses irmãos da igreja de Roma, para toda a igreja de Cristo que perambulou até os dias de hoje e para a nossa igreja. Existe uma informação aqui muito importante para que possa obedecer esse mandamento de Paulo, esse imperativo de Paulo, o afastar. O que Paulo está falando? Ou de quem que Paulo não está falando? De quem que Paulo não está falando? E isso é muito importante para nós entendermos aqui. Paulo não está falando de irmãos ingênuos ou ignorantes. Paulo não está recomendando o afastamento de irmãos na fé, que por ingenuidade cometem algum pecado. Cometem esses erros, esses tropeços. Não são essas pessoas. Paulo não está recomendando o afastamento, o execrar de irmãos ignorantes. Você quer ver um exemplo? É muito comum de irmãos que entram no seminário, de irmãos que vão estudar teologia. É interessante, entra naquele fogo, naquele prazer, naquela alegria. Passa-se um tempo, boa parte, ou quase todos que estão ali dentro começam a ficar bobos. O conhecimento começa a ufanar os seus corações. Eu conheço mais, eu leio mais, eu sou melhor, eu sou isso. E começa a trazer palavras que trazem escândalos. Palavras que começam a trazer tropeços e dores desnecessárias. Paulo não está falando desse tipo de gente. Eu passei por isso. Eu me tornei esse tipo de gente um período. E quase todos que estiveram comigo e todos que eu conheci depois de mim se tornaram assim. Paulo não está falando desse tipo de gente. Então, o afastar, o desligar uma pessoa do nosso meio, o colocar a pessoa do nosso meio para fora, não são pessoas com pecados de ignorância. Não é com o irmão crente que se faz isso. O que Paulo está falando? Ou de quem que Paulo está falando? Paulo está falando de falsos mestres. Falsos mestres. Pessoas que dolosamente sabem o que estão fazendo. Pessoas que dolosamente procuram extrair da comunidade algo que possa alimentar os seus apetites. São pessoas que não têm amor por ninguém. São pessoas que não têm zelo por ninguém. São pessoas totalmente detestáveis. São pessoas que não têm piedade por nada e nem por ninguém. Mas que fazem de tudo com todos os seus esforços para que possam alimentar o seu próprio ventre. Vocês conhecem pessoas assim? Já viram pessoas assim? Parece que Paulo está escrevendo isso aqui hoje, né? Parece que Paulo está em algum local aqui perto escrevendo sobre isso. Pessoas que estão vestidas falsariamente de mestres
e que trazem para a comunidade da fé escândalos e divisões, e fazem recursos de lisonjas e palavras suaves, cativando cada vez mais os incautos. O texto, meus irmãos, é um texto que não traz explicitamente, como eu falei para vocês, lá em 2 Coríntios capítulo 11. Mas nós temos uma pistazinha aqui, no próprio verso 18, para que nos aponte que quem está fazendo isso são falsos mestres. Olha aí no verso 18. No verso 18 ele vai falar assim: são pessoas de palavras suaves e lisonjas, enganam os incautos. O que é isso aqui? Paulo está falando de pessoas que têm o recurso da fala, pessoas que têm o recurso do ensino, são pessoas que têm acesso à comunidade para trazer ensinos, palavras que cativam o coração de um público. E o coração que é cativado aqui é o coração dos incautos. Então, provavelmente, ou certamente, de quem Paulo está falando aqui, são falsos mestres. E o que deve ser feito com falsos mestres quando identificamos todo esse mar de destruição? Afastamento. Afastamento. Não existe outro método, antídoto, segundo Paulo aqui nesse texto, é o afastamento. Irmãos, permitam-me compartilhar algo com vocês. Eu já fiz parte de ministério e que não exatamente colide com esse texto, mas que quando um pastor, uma pessoa que ensinava na igreja, ele cometia atos semelhantes a esse, e ele foi repreendido uma vez, não aceitou. Foi repreendido outra vez, não aceitou. Foi repreendido mais uma vez, não aceitou. Sabe qual foi o erro do pastor que estava repreendendo essa pessoa? Não ter tirado ele do meio da comunidade. Por quê? Porque ele proporcionou um estrago tão grande dentro da igreja, mas tão grande, que boa parte das pessoas que faziam parte daquela comunidade hoje não conseguem mais seguir a Cristo. As palavras doces e suaves desses homens, a amabilidade dessas pessoas cativam, prendem, escravizam. E quando essas pessoas caem, tudo desmorona com eles. Sabe o que isso significa? É obrigatório, irmãos, que tais pessoas sejam completamente excluídas da comunidade, para que o estrago não seja maior. É obrigatório que tais pessoas sejam excluídas da comunidade. Aqui nós temos um ponto muito importante aqui dentro desse contextozinho aqui. Paulo não tem o receio de produzir nesses homens um carimbo condenatório apostolar. Paulo não fica vermelho ao qualificá-los dessa forma. E aqui nós entramos numa situação importante, irmãos, porque não foi só nesse texto. Em vários outros textos, Paulo qualificou pessoas assim. Olha, você que está tomando nota, Atos 13, de 4 a 12, 2 Coríntios 11, 13, 1 Timóteo 1, de 3 a 7, 2 Timóteo 4, 14, todos esses textos, Paulo está sendo veementemente claro. Essas pessoas estão erradas. Essas pessoas não servem o Evangelho. Essas pessoas estão indo para um caminho contrário à palavra do Senhor. Agora tem um textozinho aqui que mostra que Paulo encontrou um irmão que estava em ignorância, que não estava agindo por dolo. Os irmãos entenderam a diferença? Os irmãos que agem em ignorância e os irmãos que agem por dolo? Como que tem que ser tratado os irmãos que agem por dolo, e os irmãos não, as pessoas, os falsos mestres que agem com dolo, e como deve se tratar o irmão que está em ignorância? Aqui nós temos um exemplo disso, e é o que eu quero ler com vocês. Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Gálatas capítulo 2, do verso 11
ao verso 14. E aqui nós encontramos em Gálatas o exemplo de um irmão que estava agindo com ignorância, e a sua ignorância estava produzindo uma mazela terrível na igreja. E Paulo, mais uma vez, age de forma incisiva, dura, e aqui explícita a todos que estavam ouvindo. Diz assim a palavra do Senhor, olha aí na sua Bíblia. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, olha quem era o irmão que vai ser confrontado por Paulo. Cefas é Pedro. Pedro, um dos principais apóstolos. Aqui nesse momento ele já não era mais o líder do colégio apostolado, mas era um homem de muito respeito, Tal era o respeito e tal era a atenção que se dava ao que Pedro falava e vivia, que o comportamento dele é replicado por todos que estão ao seu redor. Olha o texto. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe. Olha o que Paulo fala. Resisti-lhe face a face. Porque se tornava o quê, irmãos? Repreensível. Como é que eu trato um irmão da fé que está agindo por ignorância e que está agindo por bobice, igual diz os goianos? Repreendendo, face a face. Não deve ter medo, não deve ter receio, ele deve ser repreendido, ele deve ser exortado para que ele possa tomar o prumo correto do caminho do Senhor. Verso 12, com efeito, aí agora Paulo vai falar por que e como que houve esse confronto. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, ou seja, antes que chegassem os que estavam na igreja, ele comia com os gentios. Antes que chegassem os que eram da religião, ele comia com aqueles que não eram da religião. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão. O que Pedro fazia? Ele estava ali no local, junto com Paulo, e estavam com todos os que não eram da religião. E nesse momento ele comia, bebia e falava com todo mundo tranquilamente. Eu imagino o foco sobre Pedro, o olhar sobre Pedro, o respeito que essa igreja devia ter sobre a pessoa de Pedro. Estava lá na maior tranquilidade. De repente chega Tiago e os demais. Pedro nesse momento muda. Ele vira a face. Ele agora é outra pessoa e ele se afasta dos que não são da religião. Pode fazer isso? Se ele faz discreto, se ele faz que ninguém perceba, tudo bem. Mas a coisa foi tão explícita, foi tão notória, que observa o que vai acontecer daqui para frente. E também os demais judeus dissimularam. Olha isso. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, olha isso aí, irmãos, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. A coisa foi tão explícita, foi tão clara, que todos que estavam com ele fizeram a mesma coisa, até Barnabé. Por que Paulo enfatiza Barnabé? Seu companheiro, e um homem de uma tônica espiritual invejável. Até Barnabé errou, dissimulando junto com seu irmão Pedro. E agora no verso 14 vem a parte da exortação. Quando porém vi, agora Paulo falando, quando eu vi isso que estava acontecendo, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Verso 14, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? O que Paulo ensina aqui, irmãos?
independe de quem seja. Seja Pedro, seja Tiago, seja Timóteo, seja Paulo. Se o erro da contrariedade do Evangelho está sobre aquela pessoa e ele é um irmão em Cristo, o que o crente deve fazer? Fulano, vem aqui fazendo favor. Você está errado. Isso aqui é pecado. Isso aqui é um erro. Ele deve ser confrontado. Por quê? Porque é um irmão em Cristo. E se nós olharmos a instrução de Mateus 18, você vai perceber que Paulo está seguindo esse crivo. Em Mateus 18, Jesus diz assim: se teu irmão está em pecado, está em erro, vai você sozinho e o quê? Confronta o teu irmão. Se ele aceitar, ganhaste teu irmão. O que nós fazemos com irmãos que estão em erro, estão em pecado e em ignorância? Nós confrontamos. Agora, com os falsos mestres, nós nos afastamos. Principalmente vocês que são pais. Permitam-me falar com vocês. Vocês que têm filhos pequeninos, vocês que têm jovens em casa. Não permitam lobos, mestres falsos, cheios de lisonjas, mentirosos, canalhas, bajuladores, idólatras, homens que alimentam seu próprio ventre, seduzir a casa de vocês. Afastem-se deles. O antídoto contra essas pessoas é o afastamento. Mas pastor, como é que eu identifico essas pessoas? Simples, como Paulo identificou em Pedro. Como? É contrário ao Evangelho, é anacrônico, é anômalo, é diferente, não bate com o Evangelho. Não bateu com o Evangelho? Afasta. Bateu com o Evangelho? É crente? Confronta. Não bateu com o Evangelho? É falso mestre? Afasta. Afasta. Por quê? Porque enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, tem esperança. Peguem isso e vivam isso com intensidade, irmãos. Por quê? Porque essas pessoas eles são demais. Essas pessoas são maravilhosas. Eu já caí na lábia dessas pessoas. Não tem jeito de não cair. O que acontece? Essas pessoas são tão boas, elas são tão especiais, é tão gostoso ficar perto dessas pessoas, que quando você começa a perceber que não está batendo com o Evangelho, você fala, ué, mas tem alguma coisa errada comigo. Você não coloca a culpa na pessoa, você fala assim, está errado comigo. Você começa a se questionar. Fala, mas eu acho que eu não estou entendendo o que ele está falando. Eu acho que eu não estou entendendo o que está acontecendo. O problema sou eu. O problema é a igreja, é o grupo que nós que estamos errando. Irmãos, não cometam esses erros. Esses erros custam vidas. E talvez a gente não consiga recuperar mais. Saibam, lembrem-se, estejam atentos e sempre preparados. Não bateu com o Evangelho. Está diferente da palavra do Senhor. Se afasta. Se afastem. Porque ainda existe possibilidade de vida. Porque se vocês continuarem com qualquer pessoa que está diferente do Evangelho, e essa pessoa é muito afável, muito gostoso estar perto dela, ela é cheia de lisonjas, ela vai te colocar num caminho que não tem mais volta. Você vai morrer espiritualmente. Triste isso. Parece que Paulo está escrevendo isso aqui hoje. Parece que Paulo está colocando os nomes das pessoas aqui, os nomes das igrejas aqui. Você fala, caramba, que isso, Senhor? Em Paulo nós aprendemos duas coisas. Quem deve ser retirado e quem deve ser confrontado. O crente, o ignorante, o crente ingênuo, ele tem que ser confrontado. O falso mestre, ele tem que ser execrado.
tem que ser colocado para fora, literalmente, expulso, excluído, afastado, literalmente. Eu escrevi um parágrafozinho, eu quero ler aqui para vocês, um resumo do que Paulo está falando disso aqui. Diz assim, eu peço atenção dos irmãos, a vida cristã é santidade e comunhão. A vida cristã é santidade e comunhão. Talvez seja impossível ser crente e não viver em comunhão, mas a caminhada cristã também é de confrontação e de afastamentos. A caminhada cristã é uma vida de confrontação e afastamentos. Deve-se ter coragem para viver em harmonia. Da mesma forma, deve-se ter coragem para proteger a harmonia. É por isso que Paulo está falando, notem, investiguem, sejam atentos, observem quem são as pessoas que estão fazendo isso. Identificou? Achou? Execra, tira, afasta. Porque vocês estão defendendo a comunhão da igreja, a unidade da igreja. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de cada um de vocês. Não é minha responsabilidade como pastor, é a responsabilidade de todos nós, como crentes de Jesus, zelarmos uns dos outros. Lembrem-se disso, irmãos. O terceiro ponto de ensino, e eu vou parar aqui, meus irmãos, quando Paulo fala aqui no verso 18, olha aí na sua Bíblia, ele continua aqui na metade do verso 18, ele fala assim, porque esses tais, aí agora vem a outra parte do ensino, não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Essa outra unidadezinha eu quero meditar com vocês aqui. Quando eu li esse texto, eu me lembrei imediatamente do professor Vadislau. O professor Vadislau, ele escreveu um livro, o nome do livro é Todo Mundo Pensa, Você Também. Exatamente na página 56. Ele traz um parágrafozinho muito bacana e é totalmente condizente com isso aqui. Eu abro aspas. Ele diz assim, Deus criou o homem de modo análogo, pelo que somos, para o louvor da glória da sua graça. Somos seres que espelham a Deus. Quando não refletimos qualquer outra coisa. Deus nos criou para a glória dele mesmo. E o propósito dessa criação é que nós, homens, refletíssemos a glória desse próprio Deus para a sua criação como um todo. Mas por causa do pecado, por causa da queda, aquele que não é crente, ele não consegue revelar Deus no seu comportamento de vida. Ele revela qualquer outra coisa. E aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem crentes em Jesus, e não conseguem revelar Deus, eles estão revelando qualquer outra coisa. E observem, esses homens do verso 17 e verso 18, são homens que revelam qualquer outra coisa. Qualquer coisa, menos Cristo. Recomendação quando a gente senta com um casal, principalmente com quem está nos primeiros passos de um noivado, é esse. Revele Cristo no seu relacionamento. Não revele você mesmo. Não tem nada de bom em você. Revele Cristo para sua esposa, revele Cristo para o seu esposo, revele Cristo para os seus filhos. Por quê? Porque é o que nós precisamos ver como ovelhas, como crentes. Nós necessitamos de ver Cristo no outro.
no próximo mais próximo, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, eles precisam ver Cristo em nós, porque foi esse o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando um crente professo em Cristo não revela Cristo em seus relacionamentos, tem alguma coisa de errado, não bate. Quando um cônjuge vira e fala assim, eu não estou vendo Cristo em você, meu irmão, você está enrolado. Você está totalmente distante da verdade do Evangelho. Mais ainda, quando as pessoas do mundo, a sua própria igreja não conseguem ver Cristo em você, existe uma lacuna enorme no seu coração. Talvez esse coração não seja a habitação do Senhor Jesus. O crente está ali no movimento, ele está na igreja, participa dos cultos, se veste bem, arrumadinho, anda com a Bíblia debaixo do braço, lê, tem uma vida cultica, mas ele não revela Cristo. Ele fez adesão a um grupo religioso, mas não se tornou habitação de Cristo. Você não consegue ver Cristo nele. O crente, você vê Cristo nele em todos os momentos, no que ele fala, a forma como ele olha, no seu comportamento social, em todos os ambientes, nos seus negócios. Ele é sempre sério, ele é sempre sisudo, ele é sempre honesto, na sua forma de se vestir, no trato com cônjuges e filhos, você vê Cristo nele em todos os... Esse é o crente. Mas aqui Paulo está apontando pessoas que não revelam Cristo. Eles revelam o contraditório do Evangelho. Eles revelam o oposto do Evangelho. Paulo está apontando e dizendo assim, esses tais, esse tipinho de gente, essa gentinha aí tem que ser execrada, tem que ser afastada. E aí eu faço uma pergunta retórica para os irmãos. Estão vendo Cristo na vida de vocês? Cristo está sendo visto? Ou são vocês mesmos? Como é que está o evangelismo da vida de vocês? Não, pastor, mas eu não sou evangelista. Não, pastor, eu não saio pregando o evangelho. Deveria sair. Deveria. Como? Simples. O evangelho é vivo, é sentido e salga a terra por causa de você. Quando está tudo na escuridão, a luz quando você passa, a luz quando você passa, não por causa de vocês, mas por causa do Espírito de Deus que habita em vocês. O crente é o maior propagador do Evangelho. Como? Quando ele vive. Só isso. Viram como é que é o contraditório? Pedro rapidinho desmontou todo mundo. É viver análogo ao Evangelho. Anacrônico ao Evangelho. Mas o crente dos dias de hoje que quer ser um evangelista, só basta viver o Evangelho. Devolva o troco de forma certa quando você receber. Não caia nas seduções desse mundo. Não deseje o que não é seu. Temos Senhor. Antes de se alimentar, ore ao Senhor. Faça isso de forma visível. Seja honesto nos seus relacionamentos. Tenha palavras verdadeiras. Não seja mentiroso. Não seja um fanfarrão. Não fique no meio de ébrios. Não se misture com pessoas que estão caminhando para o inferno.
O Evangelho vai estar sendo pregado com toda a potencialidade para todos que estão te vendo. Aqui, meus irmãos, nós continuamos vendo o problema dessa turma. Paulo usa 3 demonstrações. E aqui nós vamos chegar na partezinha final. A primeira que nós já vimos. Eles são produtores de escândalos e divisões que contrariam o evangelho que os romanos haviam aprendido. Segunda característica desses tais aqui, Paulo fala assim, esses tais são charlatões, são pessoas, é uma gentinha, são pessoas que estão no nosso meio, mas não fazem parte de nós. Eles não servem a Cristo, eles servem a eles mesmos. É o que vai falar aqui agora nessa parte que nós vamos estudar. E aqui agora chega um ponto interessante. Paulo não está falando sobre libertinos. Paulo não está falando de pornógrafos, ele não está falando de pessoas que são inclinadas aos desejos carnais. Isso ele já tratou aqui, principalmente isso ele já falou lá no primeiro capítulo e apontou o que acontece com essas pessoas que vivem desse jeito. Paulo está falando de pessoas que fazem de tudo para satisfazer os seus próprios apetites. Qualquer coisa para satisfazer os seus próprios apetites. Paulo está mostrando uma pessoa que de cara, ele quebra os 10 mandamentos. Como? Ruindo o primeiro. A pessoa que quer satisfazer os seus próprios apetites, ele quebra o primeiro mandamento automaticamente. Abre sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 5. E ele não para aqui no primeiro mandamento. Capítulo 5, verso 7. Sérgio, você leu o verso 7? Deuteronômio 5, 7? Ele já quebrou esse mandamento. A pessoa que vive para satisfazer em primeiro lugar os seus apetites, ele tem outros deuses. E o Deus que tem que ser satisfeito é Ele próprio. E daí por diante, irmãos, é ladeira abaixo. Olha o verso 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos. 4º mandamento, 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome. Toda pessoa que não tem Deus acima de tudo, ele quebra o primeiro, como consequência ele quebra todos os demais. A pessoa que quer alimentar os seus apetites, ele é o seu próprio Deus. Agora ele começa a projetar imagens que devem ser adoradas. Suas palavras, sua imagem, a sua inteligência. Ele faz questão que o nome dele esteja em todos os lugares, sempre seja visto e conhecido. A satisfação desses homens aqui está atrelada aos resultados das suas palavras. Mais uma vez um recortezinho do verso 18. Suas palavras e lisonjas enganam os incautos. Qual é o objeto provável de idolatria, de que esses homens estão apegados? Às suas palavras, os seus relacionamentos, a forma de que vive, porque elas produzem um resultado no coração dos incautos. Olha isso aí, irmãos. Que dureza. Quem são essas pessoas? Idólatras. Adoradores do seu próprio ventre, seu apetite. Quer ver a imagem dessa pessoa? A sacola de mercado está quase sumindo, né? Mas os irmãos lembram de sacola de mercado. Imagina uma sacola de mercado aqui agora nas minhas mãos, assim.
E nós vamos cortar essa sacola por baixo. Vamos abrir essa sacola. Qualquer conteúdo que você colocar nessa sacola, você vai enchê-la? Ela vai se tornar robusta em algum momento? Tudo que entra, sai. Sabe quem são esses homens? Essa sacola. Os seus corações são sacos vazios e furados embaixo. O seu apetite nunca acaba. Ele nunca tem fim. Se é por reconhecimento da sua fama, das suas palavras, da sua imagem, do seu pensamento, ele vai fazer isso até o dia da sua morte. Enquanto existirem crentes incautos, ele vai continuar trabalhando para que ele possa ser reconhecido. Ele nunca vai conseguir parar. Por quê? Porque ele está vazio. A vida dele é um saco vazio. Essa é a imagem do ser humano sem Cristo. Observe um mundano. Ele sai sexta-feira, vai para a balada. Bebe, faz tudo o que tem que fazer. Chega sábado, ele sai de novo e vai outro fim de semana. Mas ele não consegue sentir alegria no que faz. Todos os momentos da vida dele, ele sente um vazio profundo naquele coração. Outros relacionamentos, outras mulheres, outros homens, outras experiências, outras coisas, e entra fim de semana e sai fim de semana, mas o seu coração nunca está cheio, porque ele é um coração vazio. Observe os homens ricos, os homens poderosos. Quanto mais se tem dinheiro, mais se tem apetite para ganhar dinheiro. E trabalha, e conquista, e fica cada dia mais rico. Não tem prazer, não tem felicidade, não tem paz. Uma entrevista do Jô Soares, se eu não me engano, foi com Antônio Hermínio de Moraes. Ele perguntou para ele, o que um homem do seu gabarito, com tudo que você tem, com tudo que você... O que te falta? Jô, falta paz. É um coração, é um saco vazio, irmãos. Aí Santo Agostinho fala assim, o Senhor Deus nos fez para Ele. E nós só vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida quando nós estivermos nele. As pessoas estão transitando no mundo. Uns viajando. Sai aqui do Brasil, vai lá para Cuxuxina. Faz tudo. Mas quando chega lá, está vazio. Está vazio. Pessoas que cobiçaram o primeiro milhão na conta, já estão com 4, 5, 6, 10, 100, 500, e o coração está vazio, Pessoas que cobiçaram e falaram assim, eu vou me relacionar com inúmeras pessoas, e se relacionaram com todas possíveis. E o coração está vazio, porque o nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus. Só Deus preenche o nosso coração. Só Deus preenche essa lacuna. Enquanto nós não estivermos em Deus, vamos ser sacos vazios. Qual o problema nisso aqui, irmãos? Qual o problema nisso aqui que nós estamos falando, desses homens, dessa satisfação do ventre? É como se dissesse assim, cada um que se vira, cada um tem os seus problemas, quer satisfazer o seu ventre que faça. Qual o problema nisso aqui? O problema aqui é que eles não servem a Cristo, nosso Senhor. Eles servem a eles próprios. E quando você encontra pessoas assim, aí você percebe, eles estão diferentes da Bíblia. Quer ver como é que eles estão diferentes? Abram a Bíblia de vocês em Mateus 6:24. Gilvanzão, você lê? 6:24 de Mateus. Percebe? O que Jesus está falando? É impossível servir a dois deuses. Paulo está falando que o ventre deles é um Deus. Não tem jeito. Ou você vai
trazer aborrecimento para um ou para outro. São pessoas que estão contrariando o evangelho. Um texto, Colossenses 2. Colossenses 2, verso 18 e Colossenses 2, verso 23. Colossenses 2, verso 18. Aqui nesse textozinho aqui, Paulo vai estar mostrando sobre a questão das sombras das coisas futuras. E ele vai estar mostrando uma atitude errada, que é a atitude de você se reclinar diante de qualquer coisa que não seja Cristo. Olha o que ele fala no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humilde culto a anjos. Toda vez que alguém presta culto a qualquer outra coisa, ele acha que isso é um ato de humildade. E Paulo fala assim, não caiam nessa cilada. Não façam isso. Vocês aí de Colossos, não façam isso. Isso não é humildade. Porque, verso 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Olha aí. Como o culto de si mesmo. A idolatria dá aparência de sabedoria. Reconhecer-se a si mesmo dá entendimento de ser sábio. E Paulo está dizendo para os colossos, não façam isso. Vocês são crentes, não façam isso. O foco do crente é Cristo. Olha que loucura. A idolatria e o auto-reconhecimento traz aparência de humildade e sabedoria. Para o mundo é humildade e sabedoria. Mas Paulo está dizendo, não façam isso. Não façam isso. Quer ver por quê? Filipenses 3. Filipenses 3. Olha o que acontece agora. Filipenses 3, verso 17 até o verso 21. Olha o que acontece. Qual é o destino dos auto-adoradores? Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha a imagem. Até chorando, esses são inimigos da cruz de Cristo. E agora ele vai especificar. Olha para onde que esses homens vão. O destino deles é a perdição. Verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o que, irmãos? O que é o Deus deles? Quem que vai para a perdição? Pessoas que adoram o seu próprio ventre. Pessoas que se preocupam consigo próprias em primeiro lugar. Pessoas que colocam o foco da sua atenção nelas próprias. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo abriu um leque aqui, Paulo abriu uma divisão enorme, dizendo assim, aqueles que se preocupam e destinam-se às suas próprias preocupações, estão destinados à perdição. Mas nós que somos crentes, não. Nós que somos crentes, temos um olhar lá na glória, da onde o Senhor Jesus virá nos buscar. Para onde o crente está olhando? Para a glória. Com o que o crente está pensando? Na eternidade. Qual é a maior intenção, o melhor pensamento do crente?
aquele grande dia. Esses tais que estão alimentando os seus próprios apetites, eles simplesmente estão preocupados com as coisas terrenas. Abram a Bíblia de vocês aí em Provérbios, o capítulo é o 28. Olha o que o autor disse aqui no verso 25, 26. Todos acharam? Marquem esse texto, irmãos. Marquem esse texto. Olha o que o autor diz aqui. O que confia no seu próprio coração é o que, irmãos? Insensato. Mas o que anda em sabedoria será o que? Salvo. Permitam-me fazer mais uma pergunta retórica. Aonde que estão os pensamentos de vocês? A quem vocês querem satisfazer? A quem está sendo adorado? Quem está sendo adorado através da sua vida? Vocês ainda estão preocupados com as coisas desse mundo? Estão colocando toda a força de vocês nas coisas desse mundo? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a sermos coerentes, a vivermos e labutarmos nas nossas responsabilidades nas coisas desse mundo, mas que a nossa mente esteja sempre presa na glória eterna, porque já já estaremos lá. Já já estaremos lá. Alguns vão antes, outros vão depois, mas todos nós crentes, já já estaremos lá. Já já. Amém, irmãos? O que nós aprendemos aqui? 3 ensinos simples. Quando necessário, usar os carimbos qualificadores. Haverão necessidades que nós vamos ter que marcar pessoas apontando os seus erros. O irmão fulano de tal não pode estar conosco. Por quê? Porque ele é um idólatra. Ele só pensa nele mesmo. Ele está trazendo divisões e escândalos para a nossa unidade. Nós temos que, quando necessário, usar desses carimbos. Segundo ensino, saber distinguir entre irmãos ingênuos e eternos convencidos. Irmãos bobos, é aquela bobice lá do interior. Aqueles irmãos que pensam que sabem alguma coisa e saem falando um monte de potoca. Esses irmãos, eles devem ser confrontados. Eles devem sentar no gabinete. Eles devem ser repreendidos. Eles devem ser chamados à atenção. Agora, os falsos mestres, os eternos convencidos, não. Eles devem ser afastados do nosso meio. E uma coisa que é muito perigosa, dentre todas que estão aqui, e eu acredito que todos nós, em maior ou menor proporção, praticamos, é o perigo da dupla adoração. É o perigo da dupla adoração. De termos 2 deuses, ou mais do que 2 deuses. Não façam isso, meus irmãos. Tudo na sua vida é o Senhor. Tudo na sua vida é o Senhor. O resto é consequência. Todo o resto não tem nada é consequência. Pais, cônjuges, filhos, profissão, salário, saúde é consequência. Deus é tudo. É o único que você necessita de verdade é Deus. Porque se você perder tudo, vai dar uma dor terrível, vai. Mas você não precisa. Agora, se você perder Deus, se o Espírito do Senhor não habitar nesse coração, lembre-se daquela sacola. Você vai encher, encher, encher. E ela vai ser sempre vazia. Você vai encher, encher. E ela vai ser sempre vazia. O salmista Davi, no Salmo 51, diz: Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Eu pequei contra ti. Ele sabia
o que ele estava perdendo. Ele sabia como estava a lacuna do coração dele. Que eu e vocês tenhamos essa certeza. Tudo nas nossas vidas é Deus. As demais coisas, todas são secundárias. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor Deus.